Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre as maiores coisas da vida, né? O que você entende? O que você acha que é as maiores coisas da vida? Vamos aprender à luz da palavra de Deus. As maiores coisas da vida. Qual que você acha que é a maior alegria? Nós vamos ver na palavra de Deus o que é a maior alegria. Salmo 51, 12. Salmo 51, 12 vai dizer assim: torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustém-me com o teu espírito voluntário. Então, a maior alegria é a alegria da salvação. Você saber que você está salvo em Cristo Jesus, que você tem essa presença de Deus, que você tem essa salvação, né? Através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é quando você é salvo. Essa é a maior alegria. A maior alegria é você entregar a sua vida para Jesus e ter a salvação da sua alma, receber tudo aquilo que Jesus ele veio fazer, né? Ele veio trazer vida e vida com abundância. Ele veio se entregar por nós, ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos levar de volta a Deus. Então essa é a nossa maior alegria. Tem o louvor da Damares que diz: o maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia do coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia! Essa é a maior alegria, né? Esse é o maior troféu que nós temos, a nossa salvação. E nós vamos ver também ali 1 Pedro 1:8. Você que está com sua Bíblia aí, acompanha juntamente comigo. 1 Pedro 1:8. Aleluia! 1 Pedro 1:8. Grande Deus. Vai dizer assim: ao qual, não havendo visto, amai-o, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com o gozo inefável e glorioso. Então, nós não vemos o Senhor Jesus, né? Mas nós cremos nele e nós o veremos. Nós o veremos. Na glória nós veremos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Vai ser maravilhoso. Que encontro, que dia. Oh, aleluia. Você se encontrar com o Senhor Jesus. Você se encontrar com o Senhor e Salvador da sua alma, da sua vida. Então fala aqui: do qual não o havendo visto, amais. Do qual não o vendo agora, mas crendo. Nós não vemos Jesus, mas nós cremos que ele existe e que é galardoador daquele que o busca. A palavra de Deus diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia, né? Que ele é galardoador daquele que o busca. Vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Então devemos nos alegrar com esse dia, com esse encontro, né, com o nosso Jesus, com o nosso Senhor e Salvador, que é o nosso amigo fiel aqui na terra, que é o nosso companheiro, que é o nosso Salvador, que é o nosso amigo fiel de todas as horas, que está conosco, né, que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Deus conosco, príncipe da paz. Então é maravilhoso nós termos sim essa alegria em Deus.
E também a maior escolha. O que você acha que é a maior escolha que você faz na vida, né? A maior escolha é servir a Deus. É quando você se decide por isso, né? Eu lembro que assim, eu ia na igreja, sempre estava indo, né? Mas houve um momento que foi aquele chamado que não tinha jeito, né? Aquele chamado mesmo que quando Jesus chama, você não tem como, né, dizer não. E naquela noite que o Senhor me chamou, eu lembro que eu cheguei na igreja e de vez em quando eu ia, depois dava aquela subida ali da igreja, enfim. Eu não tinha recebido esse chamado ainda. E naquele dia eu lembro que eu cheguei na igreja e eu falei que eu queria falar com o pastor. E aí me levaram lá na salinha, né, do pastor, na sala que ele ficava junto com a sua esposa. E eu cheguei lá e falei assim, pastor, minha mãe já era ali, diaconisa da igreja, né? Minha mãe já estava ali na igreja, servindo a Deus. Ali eu casei, né? Foi lá que eu me casei. Mas eu ia assim, de vez em quando, né? Eu ia de vez em quando lá. E Deus já estava trabalhando, né? Deus já estava fazendo a obra. Mas nesse dia foi totalmente diferente. Eu tinha comigo que quando eu fosse para a presença do Senhor, eu iria para não sair mais, né? Às vezes eu via pessoas entrando na igreja, saindo da igreja, né? E eu tinha isso comigo. Que quando eu fosse para ir para a igreja, ou seja, quando eu me batizasse, eu queria seguir até o final, até a volta de Cristo. Eu não queria ficar indo e desviando e voltando, não. Eu queria permanecer ali na presença de Deus. Então eu ia assim, como convidada da igreja, né? Mas não tinha decidido pelo batismo ainda, não tinha decidido ainda a viver com Cristo. Mas nessa noite foi totalmente diferente, né? Tudo aquilo que Jesus fez naquela noite, tudo que aconteceu. E então eu senti que tinha chegado o momento, né? Que Jesus havia me chamado e eu não podia falar não para aquele chamado. E aí foi quando eu cheguei lá na salinha do pastor, eu falei, pastor, eu quero batizar. E aí o pastor olhou para mim, tipo assim, você vem de vez em quando, né? E tem gente que tá aqui faz tanto tempo, ouvindo a palavra, vem todo dia, e não me fez essa pergunta ainda. E você chega aqui e me fala isso. E aí o pastor falou, você tá certa disso? Eu falei, pastor, eu nunca estive tão certa de algo na minha vida como disso, que eu quero batizar. Isso já faz mais de 25 anos, né? E aí o pastor, então, marcou o batismo, né? Deu estudo sobre o batismo, enfim. E louvado seja o nome do Senhor, que desde então nós estamos aí nessa caminhada, nessa trajetória maravilhosa. Então é a maior escolha que nós fazemos, né? É estar ali na presença do Senhor, é servir ao Senhor, é aceitá-lo, né, na nossa vida. Eu já tinha aceitado antes Jesus quando eu ia como visitante, né? Todas as vezes que falavam que ia aceitar Jesus, eu ia, né? Eu aceitava Jesus. Parece que eu não conseguia sair da igreja, do culto, sem não aceitar Jesus. Era algo assim que eu precisava fazer. Mas nessa noite não, foi diferente. Foi aquele chamado mesmo que não tem como você dizer não. Uma outra oportunidade eu conto esse testemunho, mas foi algo muito forte da parte de Deus e não teve como dizer não, né? Então vamos ver lá em Josué 24. Josué 24. Em Josué 24, 14, o 24 inteiro, depois você pode estar lendo aí na sua casa.
Mas aqui no 14 vai dizer: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além serviram os vossos pais, além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje, aleluia, a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que esperavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então foi colocado diante, né, do povo. Deus já havia escolhido, né, Deus tinha feito uma promessa para Abraão que aquele povo ia receber a terra prometida. E Deus então começa a conduzir, tira eles do Egito com mão forte, opera tantos sinais e maravilhas ali, levanta Moisés para cumprir essa missão e tá levando. Mas no meio do caminho o povo começa a murmurar, no meio do caminho o povo começa a reclamar e tantas coisas ali acontecem que desagrada, né, ao Senhor, que desagrada a Deus. E então o Senhor, ele decide que os filhos, a descendência, iria herdar a terra. Mas aquele povo que estava agindo daquela forma, né, desobedecendo a Deus ali, quando ele sai dali, o Senhor não deixa eles ir de mãos vazias, eles saem com riquezas do Egito, né, com o ouro, eles saem abençoados, mas o que eles fazem? Enquanto Moisés vai lá para escrever as tábuas, vai ali com Deus, né, ficar com Deus para escrever as tábuas do mandamento, eles pegam tudo que eles tinham, eles pegam ali o seu ouro e eles fazem o bezerro de ouro e começam a adorar. Imagina só, eles começam a adorar o bezerro de ouro porque eles queriam ver alguma coisa. E Moisés tinha ido e aquela reclamação, enfim. Fizeram tantas coisas que desagradaram o coração de Deus, né? Que deixou o Senhor triste com aquela atitude, né, com aquele procedimento deles. Enfim, foram fazendo muitas coisas ali que desagradou o Senhor, até que foi decidido que o remanescente, né, os filhos iam herdar, porque quando Deus faz uma promessa, ele cumpre. Então, não cumpriu nos pais, ele ia cumprir nos filhos, e os filhos, então, iam receber a promessa. E aqui já é os filhos, porque Moisés já estava com Deus, e aqui já está Josué, né, no finalzinho ali da sua jornada. Josué, então, chega ali para aquele povo e Josué, então, fala isso, né? Se parece mal servir ao Senhor, que o povo escolhesse naquele dia quem que eles iam querer servir. Se eram os deuses, né, que os pais serviram, ou se eram os deuses que da terra em que eles estavam tinham deuses, né? Pessoas que não serviam a Deus, eles tinham que conquistar aquele lugar. Então, eles tinham que decidir se eles iam servir aos deuses que estavam naquele lugar ou se eles iam servir a Deus, né? E Josué, então, passa essa instrução para eles. Escolhei hoje quem servirá, se é ao Deus, né, que os seus pais serviam, ou os deuses amorreus. Mas Josué, ele estava decidido e ele fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué coloca ali que ele ia servir a Deus, mesmo que eles decidissem pelos deuses, né, ele ia servir a Deus. Josué já tinha passado por muitas experiências, né? Quando os espias vai lá e fala tudo sobre a terra, ele Caleb, fala assim que se Deus tinha prometido, Deus ia cumprir, né? Então eles confiavam em Deus. E aqui ele permanece nessa confiança. Por isso que é importante, né? Não só caminhar, iniciar nossa vida com Cristo, mas permanecer, perseverar, né? Ter essa convicção. Eu vou para o Senhor e eu quero até a volta dele e subir com ele, né? Ou se eu tiver
que acontecer comigo, mas ser dele, né? Como se diz, morrer com a salvação ali garantida para a glória de Deus, né? Então é isso que nós temos que. Essa é a nossa maior escolha, né? A nossa maior escolha é servir a Deus e de coração puro, de coração sincero, e não deixar o Senhor por nada. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixamos o Senhor para servir outros deuses. Então o povo já tinha visto o que aconteceu com os pais, né? Já tinha visto o que Deus estava fazendo, já tinha visto ali que Deus tinha aberto ali o Jordão também. Já tinha visto que Deus tinha aberto o Jordão também, né? Já tinha visto o que Deus fez ali, derrubou as muralhas de Jericó e tantas coisas que aconteceram na trajetória de Josué. Então, todo aquele povo também viu, eles contemplavam ali, assim como os pais tinham visto o que Deus fez lá no Egito, eles também viram o que Deus fez na caminhada com Josué e tudo que Deus agiu ali em favor deles, né? Então, eles decidem servir a Deus. Eles falam que eles não iam servir aos deuses, que eles iam servir a Deus. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Então eles lembram e reconhecem que lá no Egito eles eram servos, né? Eles ficavam ali, eles eram servos, não, eles eram escravos, né? Eles serviam ali ao Egito da escravidão, do sofrimento. E Deus então tirou eles dessa escravidão, desse sofrimento. Então eles começam a reconhecer. E que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, ainda que Deus estava fazendo aquele sinal aos olhos deles, e nos guardou por todo o caminho que andamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Porque ali, todos os lugares que eles passaram, tinham os reis, tinham os povos, né, que eram inimigos, mas Deus guardou eles. De todos aqueles inimigos, Deus deu vitória para eles, Deus deu a vitória completa, né? Em cada lugar que eles passavam, eles iam conquistando, eles iam vencendo. E de quem era essa vitória? Quem garantia essa vitória? Deus. Eles sabiam que não tinha como eles vencer sem a força de Deus. Então, eles viam o poder de Deus, o agir de Deus, viam que Deus estava ali juntamente com eles, que Deus estava trabalhando ali junto com eles. Por isso eles venciam, era pela mão poderosa de Deus que eles venciam. Então eles reconhecem tudo isso. E o Senhor expulsou de diante de nós todos estes povos, até ao amorreu morador na terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então eles reconhecem que não só pelos feitos que Deus tinha feito, mas porque Deus era o Deus deles, né? Deus era o Criador, né? Deus era o Senhor da vida deles. E Deus também é o nosso Senhor, amém? Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é santo, e Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixares ao Senhor e servir aos deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. Então Josué, ele sabia que o povo tinha decidido por Deus e era necessário permanecer em Deus, porque se você está com o Senhor e de repente na caminhada você deixa o Senhor, o mal ele sobrevém sobre a sua vida, né? Tantas coisas vão acontecendo e, enfim, é complicado. Então, a melhor escolha, a maior escolha é servir ao Senhor, é estar na presença do Senhor, né? E aquele povo entendeu isso, que você hoje possa entender
Se você já tem entendido, que você possa também instruir outras pessoas a entender acerca disso. A maior escolha é servir a Deus. Né? Nós somos abençoados, guardados por Deus. Sabemos que Ele enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabemos que Ele nos resgata do pecado. Sabemos que Ele tem uma eternidade preparada para nós. Sabemos que tem tantas coisas maravilhosas, né, para nós vivermos na presença de Deus. E quando nós escolhemos o mundo, quando nós escolhemos viver, né, da nossa maneira, do nosso jeito, porque a palavra de Deus diz, não vivo eu, aleluia, mas Cristo vive em mim. Então nós temos que deixar o Espírito Santo, né, viver em nós e através de nós, e o Senhor Jesus viver em nós. E quando nós fazemos isso, nós vamos sendo transformados, né? Nós vamos sendo aquela nova criatura, né? Vivendo o novo que Deus tem preparado, vivendo o novo de Deus para nós. Mas quando nós decidimos pelo mundo, nós só vamos aumentando o pecado sobre a nossa vida, as consequências, né? E um dia vai chegar o julgamento. Tudo aquilo que você fez de bom vai ser julgado, tudo aquilo que você fez de mal, né, vai ser julgado. Então, tudo aquilo que você puder fazer de bom, faça. Tudo aquilo que você puder fazer de bem, faça, porque um dia nós vamos prestar contas, né, para Deus de todos os atos, de tudo aquilo que foi feito, né? Então, que você possa cada vez mais fazer aquilo que é bom, decidir por aquilo que é bom, principalmente por entregar a sua vida ao Senhor, e depois que você entregar a sua vida ao Senhor, né, assim como Ele é fiel a você, seja fiel a Ele. Né? É tão maravilhoso, muitas vezes a pessoa casa, ela quer que o esposo seja fiel a ela, mas ela também precisa ser fiel ao esposo. Né? Ela também precisa agir com fidelidade, não só querer a fidelidade, não só esperar a fidelidade do outro, mas também ser fiel. A palavra de Deus diz que aquilo que você não quer, né, que o outro faça, você não deve fazer. Então, se você quer que o outro seja fiel a você, seja fiel a ele. Se você quer a fidelidade de Deus, seja fiel a Deus também, né? Tenha uma vida que, conhecendo a palavra, você vai obedecer, né, o ensinamento de Deus. Ali em Deuteronômio 28 fala que as bênçãos virão sobre ti, se você obedecer, né, os mandamentos de Deus, se você seguir ali tudo aquilo que Deus orienta para que você siga, é bênção de Deus. Então a maior escolha é servir a Deus. E aquele povo entendeu isso, serviu a Deus e foi abençoado. E quantas coisas, né? Nós vemos Judas, quando ele decide não seguir Jesus, né? Ele segue ali, apóstolo, durante um tempo. Mas, num determinado momento, Judas, ele decide pelo dinheiro. Ele vai lá e traz Jesus por 30 moedas de prata. Ele decide pelo dinheiro. E depois que ele faz tudo isso, a consciência dele começa ali a incomodar e vem, né, tanto mal ali para incomodar ele, e ele não tem paz. Ele não tem paz. Ele chega até a tirar sua própria vida porque ele não teve paz, né? Ele não conseguiu ficar em paz, né, e viver em paz. Então, é maravilhoso a gente servir a Deus, é maravilhoso a gente estar na presença de Deus e a gente ter, né, esse conhecimento e esse entendimento que a partir do momento que você vai para o Senhor, é importante permanecer. Claro que existem algumas situações, como o filho pródigo, que achou que o mundo era bom, pega sua herança e vai, né? E o pai estava ali esperando por ele de braços abertos. É claro que tem muitas pessoas que o Senhor está esperando, né, por você, que o Senhor está esperando para que você retorne. Por quê? Porque enquanto a vida ainda há esperança, né? Enquanto você está vivo, você ainda pode decidir retornar para o Senhor, ir para a presença do Senhor. Muita gente, por algumas situações, alguns acontecimentos, acabou, né, deixando o caminho, mas ainda sente saudade do Pai,
né? Ainda sente saudade da casa. E aquele filho, ele viveu tantas coisas ali, ele passou por tantas coisas, até chegar no momento em que ele reconhece, na casa do meu pai, até os trabalhadores dele estão melhores, né? Então ele volta, nem que seja para trabalhar ali com o pai, mas o pai o recebe de novo como filho, e ainda diz: esse filho estava morto e reviveu. É necessário me alegrar com ele. Né? O irmão fica ali: Senhor, eu estava ali na sua presença e sempre fiz tudo. Mas o pai vai explicar, né? Esse estava morto, você está aqui, né? Você, tudo que eu tenho é seu. E esse não, esse se perdeu no meio do caminho, era necessário resgatar, era necessário trazer de volta, porque senão seria destruição total. Então, ainda há esperança, né? Você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, chegou até aqui, é o Senhor dizendo para você: volta, porque o seu lugar está ali, o Senhor está te esperando de braços abertos para te receber de novo e para que você siga, né, a partir de hoje na presença dele, que você dê continuidade, né? A palavra de Deus diz: lembra aonde caíste e arrepende-te e volta. Deus, ele tem, né, uma vida maravilhosa para que você venha viver. Ele perdoa os teus pecados e dele não se lembra mais. E você vai seguir com o Senhor até a volta de Cristo. Então, persevera, né? Continua, volta correndo, volta rápido para Jesus, que hoje é tempo aceitável do Senhor. Aleluia, é tempo aceitável do Senhor. Então é a maior escolha. A maior obra está ali em Provérbios 11:30. Qual que é a maior obra? Vamos descobrir à luz da palavra de Deus. Provérbios 11:30. Você que está aí com a sua Bíblia, você pode acompanhar juntamente comigo. Provérbios 11:30 vai dizer: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha alma sábio é. Aleluia! Então, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha alma sábio é. Então, a maior obra é ganhar almas para o Senhor Jesus. É ser um ganhador de almas, né? Então, você que está aí, né, que chegou até aqui, saiba que a maior obra é ser um ganhador de almas. Que você possa falar desse Jesus na sua casa, no seu trabalho, né? Aonde você vai, com seus amigos, com seus vizinhos, que você seja um ganhador de alma. Essa é a maior obra, né? De repente você tem aí, você é qualificado, você fez faculdade, você já tem um doutorado, você já é um doutor em alguma coisa. Isso é muito bom, é presente de Deus, né? É bênção de Deus. Deus permitiu você chegar até aí, você conquistar, né, esse diploma, você conquistar, né, tudo que você tem conquistado, mas saiba que a maior obra é ser o ganhador de almas. Que você possa ganhar almas para Jesus, né? Você que já está aí trabalhando seus clientes, você que tem seus clientes, você pode ganhá-los para Jesus. Enfim, aonde você for, onde você estiver, né? O Senhor, ele traz oportunidades para que você faça a obra, né? E a maior obra. De repente você faz obras, mas a maior obra é ser o ganhador de almas. Que você possa ser o ganhador de almas, que você possa, quando você se encontrar com o Senhor Jesus, suas mãos estão cheias ali de almas que você ganhou para o reino dele, né, para a presença dele, que você não se apresente de mãos vazias ali para o seu Senhor e Salvador. A palavra diz que o Senhor, ele dá os talentos, né? Um pega 5 e granjeia e ganha, outro e vão granjeando, mas um pega o talento e vai lá e guarda, né? E Jesus fala assim: você poderia ter colocado meu dinheiro ali no banco para render, poderia ter feito alguma coisa, mas não fez nada. Então vem a consequência ali, né? Então nós vemos aqui pela palavra de Deus em Provérbios 11:30 que o fruto
do justo, aleluia, é árvore de vida. E o que ganha almas, sábio é, aleluia. Salomão, ele foi o homem mais sábio, né, do seu tempo, e o homem sábio, bem sábio. Nós sabemos que o maior sábio é o Senhor Jesus, mas assim, do tempo de Salomão e dos tempos, né, ele ganhou essa sabedoria de Deus, uma sabedoria grandiosíssima. E nós vemos aqui que ganhar almas também é ser sábio, né? Salomão tinha sabedoria, escreveu provérbios e tantas coisas. E ele também escreve aqui que ganhar almas. O que ganha almas, sábio é. Aleluia! Então, que você possa cumprir essa maior obra também na sua vida, né? Ser um ganhador de almas. A maior vitória. Aleluia! O que você acha que é a maior vitória? A maior vitória é vencer o mundo e o pecado. Vencer o mundo, aleluia, e vencer o pecado, né? Como Thales fala, todo dia o pecado vem, me chama, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pro mundo, agora eu sou, né? Thales é do Senhor, ele canta esse louvor, né? Que a maior vitória, vencer o mundo e o pecado. Você que está com sua Bíblia aí, 1 Coríntios 15, 57. 1 Coríntios 15, 57. Vamos ver o que diz aqui. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Como que eu vou vencer o mundo? Através de Jesus. Como que eu vou vencer o pecado? Através de Jesus. E quando você vence o mundo, quando você vence o pecado, você tem a maior vitória. A maior vitória, né? O mundo, ele tá cheio de atrativos, de coisas aí para querer nos tirar, né, do caminho, da presença do Senhor. E o pecado, esse quer nos afastar do nosso Senhor e Salvador, né? Esse quer nos afastar de Deus, porque nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestade, nem a altura, nem a profundidade, nem uma criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem os anjos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nós sabemos que o pecado é o que separa o homem de Deus, né? Então nós temos que vencer, aleluia, esse pecado. Nós temos que vencer quando ele vir escolher Jesus, quando ele vir escolher Deus. Essa é a maior vitória que nós temos. Tiago 4, 7. Aleluia. Vamos ler aqui na palavra de Deus o que diz Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Então nós temos que nos sujeitar a Deus, né? E resistir ao diabo. Como que eu vou fugir do pecado? Resistindo. Aleluia. Resistindo. Resistindo, né? Quando você resiste ali ao diabo, ele vai fugir de vós. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso, a palavra de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, ele vai fugir de vós. Então o diabo tá ali te apresentando o banquete dele, ele tá ali te convidando, olha, vamos para aquela festa lá, bebe um pouquinho, faz isso, olha, te mostra ali de repente, né, igual muita gente fala, um Deus grego, né, no linguajar das pessoas.
e você está ali resistindo, né? Você que ainda não é casado, de repente está ali, está te mostrando, e você sabe que aquele não é o que Deus preparou, não é isso que Deus tem para mim. E de repente aquela situação vem, o inimigo tá ali usando aquela pessoa para te atormentar, e você tá ali, não é isso que Deus tem para mim. Você vai resistindo, resistindo, e a palavra de Deus, sujeitai-vos a Deus, né? Eu acho tão maravilhoso quando José, ele passa ali aquela situação com a mulher de Potifar, e ele é homem, né? Ele, como homem ali, ele tinha, né, suas vontades de homem, mas ele vai e sai. Ele sai, ele não cai, ele se sujeitou a Deus. Ele não caiu naquela tentação, né? De repente, é claro que ele queria toda aquela situação toda, sendo homem, enfim. Tem gente que fala, homem não. Mas aqui nós vemos pela palavra de Deus que quando você é de Deus, você resiste sim, aleluia. E nós vemos pela palavra de Deus que exemplo, né? Ele vai ali e ele sai. Pagou o preço, né? Ele se sujeitou ao Senhor, pagou o preço, porque era propósito de Deus para preparação do que Deus tinha para ele. Fica 2 anos na prisão. Ele fica 2 anos ali naquela prisão por obedecer a Deus, né? De repente você fala, não, mas obedeceu a Deus e passou por essa sentença. Mas era projeto de Deus e plano de Deus para o que Deus tinha para ele. Ele tinha que passar por aquele processo para capacitação, né? Para que ele viesse concluir o propósito que Deus tinha. Mas, naquele momento ali que o diabo tentou ele através daquela mulher, ele saiu, ele resistiu. Como a palavra diz, né? Resistiu ao diabo. Ele resistiu. Ele saiu. Então, quando você resiste, o diabo vai fugir de você, porque é a palavra de Deus. Então, se você está passando por alguma tentação, o diabo está ali, né, trazendo algo para você, e você, através dessa palavra aqui, ó, resiste ao diabo, que ele vai fugir. Aleluia! Ele vai fugir. Então, José, ele vence, ele foi acusado ali inocente, Deus conhecia, né, conhecia ele. É maravilhoso quando o rei Davi fala que o Senhor julgue, né? E o Senhor julgou ali, viu que ele estava inocente, Deus via que ele era inocente. E Deus, então, quando chega o tempo determinado, faz com que ele saia de uma prisão para ser governador de todo o Egito. Aleluia! Agora você me fala, vale a pena ou não vale se sujeitar a Deus? Às vezes você passa por alguma situação, você às vezes está passando por alguma situação aí, mas se você se sujeita a Deus, você vê que no final vale a pena, que no final é a maior escolha, né? É a maior escolha. Aleluia! Porque é a maior vitória, porque você está vencendo o mundo e o pecado. Você está vencendo ali o mundo e o pecado, e você recebe de Deus aquilo que Deus tem preparado. Então vale a pena ter um compromisso com Deus, seguir ao Senhor. E José, ele sai dali para ser governador de todo o Egito. Depois ele busca sua família, aqueles que fizeram tanto mal para ele, né? E a sua família vai viver ali no Egito, né? Abençoados ali, com todos os recursos que Deus havia preparado. A palavra de Deus diz que houve 7 anos de fome da terra, 7 anos de escassez, 7 anos de fome. E Deus sabia que isso iria acontecer. E Deus levanta, então, né, José para esse chamado. Porque antes mesmo de acontecer tudo isso, Deus mostra para ele os feixes se inclinando para ele, né? Deus mostra os sonhos para ele. Então ele já tinha ali uma chamada de Deus. Seus irmãos não aceitaram, não entenderam, fizeram tudo que fizeram com ele, com a túnica, né? E ele foi, mas os irmãos não sabiam que estava permitindo que ele fosse ali cada vez mais se aproximando da missão, daquilo que Deus tinha para ele, dos propósitos, né? Que Deus tinha para ele. E ele ali passa aqueles 2 anos ali em aprendizado,
e capacitação para depois ser governador de todo o Egito. Ele estava pronto, aleluia, estava preparado, né? E ele tem a maior vitória, ele vence o mundo, ele vence o pecado. Aleluia, e deixa esse exemplo maravilhoso de que se você resistir ao diabo, ele fugirá de vós, e que se você se sujeitar a Deus, é a melhor escolha. Aleluia, é a maior vitória, se sujeitar a Deus. Não, aconteceu tudo isso, alguém está falando de você e você está fazendo o que Deus mandou, deixa que Deus vai tratar com essa pessoa. Você está sendo acusado por alguma coisa que você sabe que você não fez aquilo ou tem um propósito de Deus em cima de tudo isso, deixa que Deus vai julgar. Então José, ele foi acusado e ele deixou Deus agir. Ele deixou Deus tratar, ele deixou Deus cuidar. E quando chega no tempo certo, no tempo oportuno, ele sai da prisão para ser governador. Deus honrou ele. Ele sofreu, claro que ele sofreu, né? Quantos anos ali, tudo que ele passou, ele sofreu. Ele sofreu por estar na prisão, ele sofreu por lembrar da sua família, ele sofreu por estar longe da sua família, ele sofreu por tantas coisas, né? Que os irmãos não viam, que o seu pai não via, que os parentes não viam, mas Deus via. Deus viu tudo, tudo em detalhes, tudo que José passou, tudo que José sofreu, Deus viu, né? E Deus acompanhando ali tudo, tudo, tudo. Quando ele resiste ao diabo, quando ele passa por aquela situação, tudo Deus viu, né? E quando chega o momento certo, o momento oportuno, né? Ele sofreu aquele tempo, aqueles 2 anos ali naquele lugar, mas a recompensa dele foi tremenda, poderosa, maravilhosa. Deus restituiu na vida dele todos os anos de sofrimento, tudo aquilo que ele não viveu, né? Deus restituiu, Deus entregou para ele muito mais vida, muito mais alegria, muito mais felicidade, muito mais realizações do que ele teve em todo aquele tempo de preparação, todo aquele tempo de treino, todo aquele tempo que ele poderia imaginar que foi perda, mas foi ganho, porque ele estava sendo preparado. Então Deus preparou tudo melhor para ele. E ele viveu coisas lindas com Deus, coisas maravilhosas com Deus, né? E viu ali a sua família. Ele estava ali. Por que ele estava ali? Porque quando acontecesse isso, até o povo que estava ali em Canaã precisaria de alimento. Porque foi uma fome que ela se estendeu na terra, né? E ali o pai de José manda buscar alimento, porque na terra deles já não tinha. E foi ficando escasso, né? Muita gente com falta de alimento, os animais com falta de alimento, e já não tinha como mais, né, viver naquele lugar. E Deus ali já tinha preparado José para receber aquele povo, para cuidar daquele povo, para ter um lugar para aquele povo ficar. E também, né, o trabalhar de Deus. Então, Deus, ele age de forma poderosa. Muitas vezes nós não entendemos, né, o trabalhar de Deus, o agir de Deus, por que algumas coisas tá acontecendo, né? José não entendia por que ele estava ali na casa de Potifar e de repente ele estava ali na prisão, por que estava acontecendo tudo aquilo com ele, mas ele confiava, ele se sujeitava a Deus, ele deixava Deus trabalhar ali na vida dele, né? Ele se sujeitou ao Senhor. E no final ele viu que tudo aquilo que Deus tinha preparado, né? Ele reconhece, ele entende, ele fala até para os seus irmãos que tudo aquilo que aconteceu, né, foi pelo plano que Deus tinha, né, pelo propósito que Deus tinha. Que Deus, ele já sabia que tudo aquilo iria acontecer e precisava, né, que José estivesse pronto, estivesse ali para governar o Egito, porque se José não estivesse ali, nem o Egito teria
ninguém teria, não teria como, né, ter sobrevivido, porque houve uma fome tamanha na terra, 7 anos de escassez, mas tinha que ter sabedoria de Deus para guardar esse alimento, para viver durante 7 anos e para poder também passar alimento para outros lugares, né? Porque durante aquele tempo pessoas vinham comprar alimento ali no Egito. O Egito tinha, né? Então as pessoas vinham comprar no Egito, vinham buscar no Egito. Então, através do que Deus fez, salvou muitas vidas, né? Deus fez uma obra poderosa em muitas vidas ali, em todos os lugares, não só no Egito, mas cidades que estavam ali foram alcançadas, famílias abençoadas, povos e nações abençoadas, porque Deus levantou e preparou um homem chamado José para estar ali e viver tudo que Deus tinha. Por isso que a maior vitória é vencer o mundo e o pecado. Quando você vence o mundo e o pecado, quando você vence o mundo e o pecado, Deus ele cumpre na sua vida, né? Tudo aquilo que ele tem, o plano que ele tem, o propósito que ele tem. Saiba que você não veio aqui na face dessa terra em vão. Você veio aqui porque Deus tem um plano na sua vida, você veio porque Deus tem um propósito, assim como Deus teve um propósito na vida de José, Deus tem um propósito na sua vida, né? Então, se sujeita a Deus, resiste ao diabo, e ele vai fugir de vós. E você vai ver que aquilo que Deus tem para fazer na sua vida vai se cumprir, você vai viver os planos de Deus, os projetos de Deus, os sonhos de Deus para sua vida, as promessas de Deus para você. Tudo aquilo que Deus tem preparado para você, você vai viver. Aleluia! Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso em nossas vidas. Santo e maravilhoso é o nosso Deus. 1 João 5:4. 1 João 5:4. Você que está aí com a sua Bíblia, acompanhe juntamente comigo. 1 João 5:4 vai dizer assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! José ele teve fé que Deus tinha dado um sonho para ele e Deus ia cumprir. Ele acreditou que Deus faria acontecer na vida dele, ele acreditou em Deus, né? Então esta é a vitória que vence o mundo. O que vence o mundo? A fé. Que você tenha fé, aleluia, para vencer esse mundo. Que você tenha Jesus, aleluia, e que você seja mais do que vencedor. Apocalipse 3:5. Aleluia. O que diz Apocalipse 3:5? O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia! Mais do que ser governador do Egito. Grande Deus! É você estar ali, ó, vestido de vestes brancas, não ter seu nome riscado do livro da vida, tá com o seu nome ali do livro da vida, e ser Jesus confessando, você vê Jesus te confessando diante do Pai dele e diante dos anjos. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. Então é maravilhoso você ser bem-aventurado aqui, né? Como José foi bem-aventurado, ele venceu, ele governou o Egito, ele estava ali com Deus. Mas mais do que qualquer vitória que você alcance aqui, qualquer bênção que você alcance aqui, é você viver isso, né? É você viver, é você vestir essas vestes. Aleluia, que Jesus está preparando para você. Tem o seu tamanho. Glória a Deus, está ali sendo preparada. Você vestir essas vestes brancas. Você ter ali
o seu nome no livro da vida, não ser riscado. Oh, aleluia! E você também, você vendo Jesus te confessar. Ah, glória ao teu santo nome, Senhor. Ver Jesus confessar você diante dos anjos, diante de Deus. Ah, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para você. Oh, aleluia. Que você possa viver a palavra de Deus na sua vida. Que você possa viver, né, a palavra de Deus na sua história, saber que tem vestes brancas te esperando, saber que Jesus, ele anseia por confessar você diante de Deus e diante dos anjos, que você possa viver tudo aquilo que Deus tem, que você possa vencer o mundo, por isso que é a maior vitória, vencer o mundo, que você possa ter essa vitória na sua vida, vencer o mundo e vencer o pecado, aleluia, oh glória a Deus, vestir essas vestes brancas, aleluia, e ser confessado diante de Deus e dos anjos pelo próprio Jesus. Ah, isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso alegra, né, o nosso coração. A palavra de Deus, ela é viva. Eu queria orar com você, Pai. Te entrego, Senhor, este momento, te entrego, Senhor, mais esse tempo na tua presença. Ah, meu amado, que nós possamos ser vencedores, que nós possamos, Senhor, ter essa vitória, Pai, de vencer o mundo, de vencer o pecado, que nós possamos, Senhor amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, ser fiel até a morte para receber a coroa da vida e receber também, Senhor, essas vestes brancas, Pai. Que nós possamos, Senhor amado, que o nosso nome não seja riscado, Senhor, do livro da vida, mas que nós estejamos com o nosso nome ali, Senhor, todos os dias no livro da vida, que nós estejamos, sim, Pai, recebendo, Senhor amado, essa alegria, meu Deus, de ver o Senhor nos confessar diante do Pai, de ver o Senhor nos confessar diante dos anjos celestiais. Ah, Deus de glória, como aquele que venceu, como aquele que perseverou, Senhor, como aquele Pai que recebeu, Senhor, de ti tudo aquilo que o Senhor tem. Pai, eu oro, Senhor, pela vida deste homem, dessa mulher, que chegou até aqui, Senhor, ouvindo, Pai, a tua palavra, ouvindo, Senhor, a tua palavra neste momento. Eu oro, Senhor, para que este homem, essa mulher, Pai, seja fortalecido por essa palavra. Meu Deus, venha viver, meu Pai Todo-Poderoso, resistindo ao diabo, Senhor, para que ele fuja dessa vida. Meu Pai, venha viver os teus planos, os teus propósitos e saiba, Senhor, que o mundo não vale a pena, Senhor, que o pecado, Pai, não vale a pena, que viver, Senhor, de qualquer maneira não vale a pena, mas que servir ao Senhor muitas vezes, meu Deus, passando por tantas situações, porque José passou, não foi fácil que José passou. Não foi fácil que tantos homens e mulheres de Deus passaram, meu Deus, mas eles venceram, eles foram fortalecidos, que nessa manhã, Pai, que nesse dia, eu não sei em que momento teu servo está ouvindo, Pai, pode ser até a noite, mas que nesse dia ele seja visitado, ele seja alcançado. Meu Deus, que um renovo venha sobre a vida dele, Pai, que um avivamento venha sobre a vida dele, a vida dela, para, meu Deus, fazer com que ele esteja, meu Pai, realizando, Senhor, a tua obra, realizando, Senhor, os teus propósitos. E acima de tudo, meu Pai, vivendo tudo aquilo que o Senhor tem permitido, Pai, passando por aquilo que o Senhor tem permitido, Senhor, sabendo que a Tua palavra garante vitória, que a Tua palavra tem vitória, que o Senhor tem vestes brancas preparadas, que o Senhor, meu Deus, tem, meu Pai Todo-Poderoso, Teus anjos ali, meu Deus, para que o Senhor venha confessar, Senhor, a vida deste homem, dessa mulher diante dos anjos, diante de Deus, como vencedor, como vitorioso. Que remanto rabachai decanta, ramanto ramanta ramandaracharai, remianta rabachai decanta, recharai decanta, remanto, ramanto ribicanta, rabarabachai decanta, ramanturianta, rabarabacharai decanta, rei decanta, ramanto e decanta. Sinto o Senhor te renovando agora. Sinto o Senhor te visitando, sinto o Senhor te fortalecendo. Deus sabe aquilo que você tem enfrentado, aquilo que você tem vivido. Mas o Senhor te fala, seja forte e corajoso. O Senhor te fala, seja forte e corajosa. Porque no final tem vitória, no final tem bênção, no final tem tudo aquilo que Deus tem preparado, no final tem vestes brancas, aleluia, no final tem seu nome escrito no livro da vida, tem você ali, sendo conhecido ali diante dos anjos, confessado pelo próprio Jesus, diante do Pai.
tem bênção para você. Então persevera, permanece, seja visitado pelo poder de Deus, seja fortalecido, e saiba que tudo aquilo que você tem enfrentado, de repente você está me ouvindo agora, está cansado da trajetória, da caminhada. Muitas vezes você se encontra cansado, já faz tempo que você está aí, 2 anos não são 2 dias, e ele estava ali há 2 anos naquela prisão, mas o Senhor chegou a hora, chegou o momento em que o Senhor mandou buscar, chegou o momento em que o Senhor mandou buscar ele para assentar ele numa cadeira, para ele ser governador do Egito. Tudo aquilo que Deus tem permitido na sua vida, se você está na presença, se você está ali com Deus, é porque o Senhor está trabalhando, é porque o Senhor tem algo maravilhoso para realizar na sua vida, algo especial, algo tremendo para realizar na sua vida, uma missão que você muitas vezes não consegue entender por causa do cansaço da caminhada, por causa daquilo que você tem vivido e enfrentado. Mas através da palavra de Deus, o Senhor, ele está te dizendo que tem coisas lindas para você, tem coisas maravilhosas para você viver, tem coisas que não é só aqui nessa terra, mas é na eternidade, para que você venha viver, para que você venha desfrutar tudo aquilo que Deus tem preparado. Então recebe força de Deus para continuar nesse dia, recebe força de Deus para perseverar nesse dia, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Tem alegria de Deus chegando, tem vitória de Deus chegando, mas ainda que você tenha que passar mais um tempo nesse processo, saiba que a vitória é garantida, aleluia. Saiba que Deus já tem preparado a sua bênção, Ele sabe o dia e a hora, Ele sabe o momento e Ele tem vitória para você. Então receba renovo de Deus, receba força de Deus, seja visitado pelo Senhor aí onde você está agora, seja tocado pelo poder de Deus aí onde você está agora. O Senhor está tocando na sua vida agora, o Senhor está te fortalecendo, te renovando, aleluia, para que você venha viver, para que você venha vencer, para que você tenha maior vitória, para que você vença o mundo, para que você vença o pecado, para que você vença o adversário da sua alma e para que você receba o prêmio de Deus, para que você receba a vitória de Deus, para que você receba a coroa de vitória, aleluia. Parabachai decanta, recharai decanta, rabandurianda, rabandarabarabachai, rei charamanturimanda, rabandarabarabachai decanta, para que você receba tudo aquilo que Deus preparou para sua vida, como Jó passou por todo o processo e depois ele diz: cai por terra o inimigo de Deus e louvado seja o nome do Senhor. Que possa cair por terra o inimigo de Deus da sua vida e você possa levantar glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Jó estava sobre cinza e sobre pó e Deus levantou ele e deu vitória, restituiu e abençoou. Deus é maravilhoso, vale a pena ter um compromisso com Deus, vale a pena perseverar, permanecer e ter a maior vitória da sua vida, vencer o mundo e o pecado, aleluia. E receber tudo aquilo que Deus tem preparado. Olhos não viram, ouvido não ouviram, e subiu ao coração do homem que Deus tem preparado para a sua amada igreja. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Seja fiel, aleluia, seja fiel ao Senhor, porque Ele é fiel para contigo, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe poderosamente sua vida, fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e permitindo o Senhor, nos encontraremos novamente, em nome de Jesus, amém.